Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus 4, do versículo 1 a 11, diz assim: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos meus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos que o serviram. Irmãos, esse é um texto muito explicativo para nós. E essa tentação de Jesus, esse evangelho da tentação de hoje, que muitas vezes nós vemos oferecendo exatamente aquilo que o diabo ofereceu para Jesus, mas saindo da boca de um, abre e fecha aspas, dito evangelho, dito pastor, dito apóstolo, dito qualquer coisa que você queira aí. Como eu sempre digo, qualquer ungidão que você acredite. Isso, por incrível que pareça, está por todos os lados, sendo culto após culto, pregado e reverenciado por muitos. Reverenciado por muitos. E eu tenho certeza, irmãos, como o que eu conversei nessa semana, muitas pessoas, elas têm uma disposição para o reino. Elas acreditam nisso, porque um dia eu acreditei nisso. Eu acreditei que Deus ia lavar o meu dinheiro sujo. Eu acreditei nisso, eu acreditei. Porque era prometido isso todo, abre e fecha aspas, todo culto. Nessas igrejas ditas evangélicas, que são um antro de adoração a si próprio, ao dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Ele é atrativo, estremece a carne, emociona o coração e deixa a mente em êxtase. Ao mundo de dificuldades que nós vivemos hoje, esse ópio, essa droga que é plantada a cada culto, fecha aspas, abre e fecha aspas para esses cultos, é por isso que tem um monte de campanhas. Terça da vitória, quinta não sei do que, sexta da quebra de maldição. Existem alguns dias da semana onde parece que são pontos chaves, né? Porque por causa do sincretismo religioso que se fez hoje no meio gospel. Por quê? Então você tem que acompanhar essas 4 semanas sobre tal tema, para que você não quebre a corrente. Faz esse homem se sentir poderoso, faz pastores arruinarem a fé de vários, inclusive a própria. Porque você conversa com alguns ditos pastores, você percebe que eles nem acreditam naquilo. Eles nem acreditam naquilo que eles falam. Faz nascer desastrosos ministérios que vão desonrar, que vão blasfemar do Evangelho de Jesus Cristo. Arrastam multidões de iludidos. Multidões de iludidos. Faz esse movimento gospel faturar milhões de reais. Para a honra, glória e poder dos ventres insaciáveis desses magnatas do púlpito. Ganham muito dinheiro com o Evangelho. Muito.
Não é pouco, não. Sim, irmão, esse é o evangelho da tentação. O evangelho da tentação. Um legado que seduziu o homem no Éden e quis seduzir Cristo no deserto e continua seduzindo vários homens e várias mulheres. Ele busca colocar no centro dessa maldita mensagem a satisfação própria dos que são enganados por ele. Por isso eu usei Mateus 4 para descrever as ações dessa mentirosa mensagem proferida em alta voz hoje nesse movimento evangélico mundial. É triste, irmãos. Mas se você ver no texto de Mateus que nós lemos, ele situa a tentação em um tempo bem definido, um lugar específico, no deserto. Jesus sai da água do batismo para o deserto da tentação. E é muito fácil essa pregação onde as pessoas estão passando por dificuldades. Veja, Jesus ali tinha acabado de ser batizado, ser revestido pelo Espírito. Aí ele vai ter uma prova amarga. Você percebe que não tem nenhum intervalo entre a unção de Jesus e a prova. Entre ele ter ouvido a voz de Deus e depois ouvido a voz de Satanás. E eu sei que é difícil entender que Jesus, como Filho de Deus, pudesse ser tentado. Como é difícil ver que Jesus, como humano, pudesse escapar dessa tentação. Em Hebreus 2, Hebreus 4, Hebreus 5, ele fala que Jesus foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que nós somos, no momento que nós somos tentados. Então, irmãos, o diabo, ele, em Lucas, né, que é um texto que nós não lemos, mas em Lucas 4 vai falar que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno. E depois ele continuou com outros métodos para tentar Jesus. O que fica claro para nós, irmãos, é que o diabo, ele não é um ser mítico ou um ser lendário, não. O diabo não é uma ideia subjetiva, nem uma energia negativa, uma energia do mal. Não é. O diabo é um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão, mentiroso. Ele é a antiga serpente, o leão que ruge, o Deus desse século. O Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Guarde isso. O espírito que atua nos filhos da desobediência. E como que eu sei se é obediente ou não? Pela palavra de Deus sempre. Então o diabo não tira férias, o diabo continua aí tentando. E o que fica claro para nós, que se Jesus foi tentado, a tentação é algo inevitável para mim e para você. Não há pecado em ser tentado, de maneira nenhuma. Se você ler o primeiro versículo, você vê que foi o Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto, que levou Jesus ao deserto. Não foi por Satanás. Não é Satanás que está atacando Jesus. Mas é Jesus que invadiu o território de Satanás. Jesus que veio a essa terra resgatar pecadores. E isso faz toda a diferença para o Evangelho. E eu não me canso de falar isso, porque as pessoas parecem que não entendem isso nesse Evangelho da prosperidade, do bem-estar social, do hedonismo, do Evangelho das curas. Não entende isso.
E a tentação vai vir. Vai vir em momentos esplêndidos da sua vida. No caso de Jesus, Jesus havia acabado de sair do Rio Jordão, cheio do Espírito, e foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. Veja, não houve um intervalo entre a glória do batismo de Cristo e a dureza da tentação, não houve. Não houve aquela promessa que tem nesse evangelho da tentação, da prosperidade, do bem-estar social, será o quê? Esse outro evangelho? Que tudo vai ficar bem. Jesus agora está numa cilada. Ele está na cilada de Satanás. Jesus saiu da água do batismo para o fogo da tentação. A tentação não foi um acidente, mas foi um apontamento. Não houve nenhuma transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão medonha do deserto. Não. Essa é a vida. A vida cristã não te garante que vai ficar tudo bem com você. A vida cristã não é uma apólice de seguros contra os perigos dessa vida, não é. Agora, o mesmo Jesus que venceu o diabo nos assiste quando somos tentados. É o que nós lemos em Hebreus. Nós lemos exatamente isso em Hebreus. Não precisamos temer o diabo. Não é como essas pessoas ficam falando, não, porque o diabo vai voar na sua garganta. Fizeram um trabalho para você agora, foi desenterrado uma cabeça de porco, enterraram, não sei. Não, irmãos, se você é filho de Deus, o maligno não pode te tocar. Nós não precisamos temer o diabo, mas nós precisamos buscar refúgio em Jesus. Sabe por quê? Porque é como fala, ele é o mais valente, ele que amarrou o diabo. Jesus é o sumo sacerdote que nos socorre quando somos tentados. É só você abrir Hebreus, deixei marcado aqui, Hebreus 2,18. Hebreus 2,18 diz o seguinte: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A nossa confiança está em Cristo, na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Porque nós já sabemos qual é o fim de tudo isso. Agora, qual que é a estratégia do diabo? O diabo é astuto e maligno. Ele tem aquela sanha para nos tentar, usa de todo o arsenal, aproveita de cada circunstância e busca tirar proveito das realidades existenciais. O que eu e você precisamos entender, irmãos, que o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo, não. Veja, o diabo vai nos tentar exatamente naquilo que nós precisamos, naquilo que, como o Tiago fala, cada um é tentado pela sua concupiscência, pelas suas cobiças, pelos desejos que estão no coração, pelas suas necessidades naquele momento. Veja no versículo 3, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E qual que é a mensagem central desse falso evangelho, do evangelho da tentação? É impulsionar as pessoas a buscá-lo para satisfazer unicamente a própria necessidade e de maneira apressada desobedecer à vontade de Deus. Uma vez que se Jesus tivesse atendido essa proposta baseada em uma necessidade de primeira ordem, no caso a fome, ele teria contrariado a ordem da missão do Pai e seria um rebelde. É lógico que Jesus não faria isso jamais. Porém, é o que mais vemos dentro das igrejas. Pessoas decretando por serem filhos de Deus. Ou você nunca viu isso? Pessoas decretando as suas vontades,
as suas enxurradas de vontades próprias como motivo de buscar a face de Deus, se rebelando contra a vontade do Senhor. Pessoas jejuam por coisas. Pessoas jejuam por coisas, para adquirir coisas. Então, irmãos, o fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo não nos afasta da tentação do diabo. Porque o diabo não começa como uma negação direta, mas com uma dúvida. A dúvida é uma arma sutil do diabo. Se és filho de Deus. E essa foi a mesma estratégia que a serpente usou para tentar Eva. Não é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Lá em Gênesis 3, versículo 1. No caso de Jesus, o diabo pôs em dúvida a verdade do batismo. Este é meu filho amado. Tu és meu filho amado. É o que está lá em Mateus, se você voltar um pouquinho no versículo 17. Em quem me complazo. Na verdade, o diabo põe em dúvida toda uma vida. Desde o início, Jesus estava empenhado nos negócios do seu pai. E o que é hoje essa teologia faz? Colocar em dúvida se você é filho. Porque filho não pode faltar o pão de cada dia, não pode. Para alguns, chega ao ponto de achar que filho de Deus não pode ficar doente. Não pode passar por dificuldades, não pode brigar na família, não pode ter filho, filha, parentes ímpios, não pode. Porque aí ele não é testemunha. As pessoas acreditam que elas vão converter as outras pessoas pelo testemunho de vida delas. Não é pela ação do Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas é por ela. Pelas ações boas que elas fazem. Elas acreditam nisso. Mas é muito difícil para quem não conhece o Evangelho da Graça, realmente, é muito difícil. No meio do Evangelho meritório ao qual é pregado, essa é a maior lógica. Ali a filiação de Jesus é questionada. O Evangelho da tentação, o Evangelho do diabo, é questionada a filiação das pessoas a cada momento. Até porque se você pecou, você já perdeu a salvação, você não é mais filho. Porque assim, só é salvo o filho, né? E para quem conhece 2 páginas da Bíblia, sabe que nem todo mundo é filho de Deus. Então, se você pecou, você deixou de ser filho. Aí você pediu perdão, você voltou a ser filho. Pecou, deixou de ser filho, pediu perdão, voltou a ser filho. E assim vai. Uma hora Deus te toca da casa, outra hora não, Deus te toca. E eu sempre falo, e a parábola do filho pródigo, ela é muito cheia a respeito disso. Porque o filho, ele pode perder a comunhão. Ele nunca perde a filiação. Eu vou repetir. O filho pode perder a comunhão com o pai, mas ele nunca perde a filiação. Em Cristo continuamos sendo filho. Então, esse evangelho faz o quê? Questiona a filiação. O diabo questiona o relacionamento com Deus, ele tenta enfiar a cunha da dúvida nas brechas da nossa mente. O que fica claro, olhando para esse texto, vendo o que Jesus passou, que não adianta eu jejuar, eu ficar orando, que o fato de eu jejuar e orar não vai me afastar da tentação, não vai me afastar das provas que virão. Jesus estava orando e jejuando durante os 40 dias, e nesse tempo o diabo tentou desviá-lo. E veja, que o que nos mostra, que Mateus nos mostra no texto que nós lemos, que ele tentou Jesus durante os 40 dias. Não depois que Jesus orou, que ele orou e jejuou, mas enquanto orava e jejuava. Quem não vigia e ora, não consegue resistir
A oração não afugenta o diabo, mas fortalece a mim e a você. A oração não é para mudar Deus. A oração não vai mudar a vontade de Deus. A oração vai fazer que eu e você estejamos debaixo da vontade de Deus. E saibamos qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e para todas essas circunstâncias a qual nós estamos atravessando. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O diabo nos tenta em coisas pertinentes. Como eu falei sobre Tiago. Cada um é tentado conforme a sua concupiscência, conforme os seus desejos, conforme as suas cobiças. Ele tenta exatamente naquela necessidade que nós mais temos naquele momento. Falta dinheiro, é ali. Eu tenho uma queda ali por uma questão sexual, é ali. E assim, sucessivamente, fome. E o que essa teologia maldita da tentação, da prosperar, oferece? Exatamente suprir as suas necessidades. Oferecer para que supra as suas necessidades. Só que eles usam Jesus. Eles usam Jesus. Então, o diabo, como sempre imitou as coisas de Deus, ele imita Jesus. Ele se esconde atrás, ele sempre se escondeu atrás da religião, da religiosidade e continua até hoje. E se você, para melhor compreensão dessa passagem, o diabo tenta tirar o proveito das nossas necessidades. Ali ele tentou Jesus que estava faminto. Jesus estava com fome, com o físico debilitado, estava com a barriga vazia, o corpo estava totalmente latejando em profunda agonia depois de 40 dias sem comer. Foi naquele momento, é nesse momento, se você lembrar de Davi, Davi estava vagando pelo palácio na viração da tarde quando viu Betseba. Quando ele viu Betseba se banhando, o zoião dele cresceu. Pedro estava seguindo Jesus de longe, e aí ele foi tentado. Então, o diabo tenta nós, tanto no nosso ponto forte, como no nosso ponto fraco. É isso. Jesus foi tentado em sua filiação, se és o Filho de Deus, também na sua necessidade física. Qual que é o ponto forte do Evangelho, irmãos? Você ser filho de Deus. Esse é o ponto forte. E ali o diabo sugeriu que Jesus atenda às suas próprias necessidades, transformando pedras em pães. E quantas vezes existem orações dessa maneira, irmãos? Não transformando pedra em pão. Vocês entenderam. Mas tentando transformar a minha necessidade na solução. Não é isso que acontece dentro da igreja? Quem tem um problema tal, vem aqui para a gente orar. Você consegue perceber uma linha tênue sobre essa situação? Mas, irmão, nós não temos que orar um pelos outros? Sim, irmãos, temos. Temos que orar um pelos outros. Mas nós temos que tomar cuidado para que a nossa necessidade, a qual Deus pode estar trabalhando em cima dela, não seja querer transformar a pedra no pão. Porque mais à frente você vai ver que depois os anjos serviram a Cristo. No momento oportuno, Deus há de suprir a sua necessidade, aquilo que está precisando, ou não. O máximo que pode acontecer com um cristão é morrer. E isso é glória. Isso não é punição.
Porque como Deus, Jesus é o Filho amado do Pai, como homem, Jesus teve fome. Pedro, ele tinha muita segurança em si mesmo e caiu. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, porque fala que quando sou fraco, então é que sou forte. Porque nós aprendemos que nós temos que ter a dependência sempre de Cristo e a sua palavra. E o que nós vemos, irmãos? O diabo ali questionou a bondade de Deus. E como que isso funciona hoje? Eu coloquei alguma coisa lá e as pessoas, dentro de uma postagem minha, faz alguns questionamentos. As pessoas estão questionando de onde está Deus que deixa a guerra, a criança morrer. Então a bondade de Deus é questionada sempre. Ainda hoje ele nos tenta, sugestionando-nos se Deus é bom porque você está com fome. Se Deus é bom porque você está passando por essa situação que você está passando. Seu filho, sua mulher, seu marido, sua avó, sua mãe, seu... Se Deus o ama, por que você está em apuros? Por quê? Se Deus é fiel, por que você está doente? E se Deus é amor, por que você perdeu o seu emprego? Por que você perdeu sua mulher, sua namorada, seu marido? Por quê? Sua mãe? Por quê? Então o diabo explora as circunstâncias adversas. Quando Jesus estava no deserto, depois de orar e jejuar 40 dias, estava com fome, sozinho e junto de feras. E se eu estou sozinho, passando por todas essas dificuldades, será que Deus me abandonou? Será que Deus abandonaria seu filho? Será que eu não sou filho? Será que o deserto é um lugar para que um filho de Deus possa estar passando, possa estar? O filho de Deus está com fome? Como o pai, amor, poderia deixar o seu filho sofrer, o dono de todo o ouro e toda a prata? Você está convivendo com pessoas que odeiam a Deus, com feras, em más companhias. E aí o que o diabo faz? Ele sugere que Jesus abandone a dependência de Deus, a dependência do Pai. Se tu és filho de Deus, que nós podemos até olhar e falar assim, já que você é um filho de Deus, já que você tem poder para fazer alguma coisa por ti mesmo, faça. Ué, você foi num lugar lá onde o apóstolo, o ungidão, pastor, presbítero, sei lá o que, tem poder para orar e a oração dele é forte. Asaf, no Salmo 73, mostra o perigo que enfrentou ao ser tentado pela prosperidade do ímpio. Essa é uma pregação grande que podia um dia nós falarmos. A mulher de Jó, ao receber o cálice do sofrimento, resolveu se revoltar contra Deus. E quantos não fazem isso? Então o que é sugerido, a mesma coisa que foi sugerido, que o diabo sugeriu a Jesus. Ele sugeriu que Jesus resolvesse o problema econômico do povo faminto usando, por exemplo, de política, falando de reino, mostrando que os fins justificam o meio. Se estou passando fome, qualquer coisa serve para matar minha fome. O que o diabo está sugerindo é que Jesus tem um reino de milagres, um reino de pão sem cruz. E não é isso que é oferecido hoje nesse evangelho da tentação, nesse evangelho de Satanás, que é pregado em algumas igrejas.
E como sempre, dê pão ao povo, dê pão ao povo, e ele vai te seguir. E ele te seguirá. O que Jesus foi tentado é para seguir essa doutrina diabólica de que os fins justificam os meios. E o que você vê é que o diabo sugere que Jesus satisfaça os desejos de forma imediata, a parte do propósito de Deus. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, Deus tem um propósito na sua vida em todas as circunstâncias que você esteja passando. Deus tem um propósito que você pode não entender agora, mas no momento oportuno você vai entender. Porque Deus tem um propósito a todas as circunstâncias dos seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. O não abandono de Deus não quer dizer falta de provação, falta de tentação, falta de provisão. Quer dizer que o filho nunca está desamparado, nem mesmo ao meio do deserto. O diabo tenta Jesus insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. O que o diabo faz? O diabo torna o pecado gostoso, torna o pecado atraente, torna o pecado imperativo. O diabo sugere que Jesus fuja do sofrimento e da privação. A proposta de Satanás é: satisfaça-se, não se reprima. Veja, irmãos, que aí, depois de ter a tentação, ele vai no versículo 6, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles segurarão para que não tropecem em alguma pedra. O que nós vemos, e o que essa teologia satânica da tentação faz, eles usam textos isolados e distorcidos, tendo a pretensão de achar que Deus é obrigado a agir segundo os meus impulsos. Eles não têm texto bíblico no Novo Testamento para apoiar essa teologia. Alguns nem acham texto nenhum. Alguns pinçam alguma coisa no Velho Testamento fora de contexto para tentar se apoiar em cima dessa teologia satânica e maldita. Que é importante esse versículo, porque Satanás tem agido nas pregações e orações da igreja quando a palavra de Deus é citada para o fim próprio de quem ora ou de quem prega, mas na verdade é distorcida para essa finalidade e ainda por cima revela um coração arrogante e presunçoso, mas alegre. Você tem que se demonstrar alegre o tempo todo, sorrisinho, porque você é filho de Deus, você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz. E manter a felicidade ao meio de um mundo que odeia a Deus é difícil. É difícil. Sorrir ao meio de um mundo que odeia a Deus. Porque eles te odeiam. Se você é filho de Deus, eles te odeiam. Hoje ainda não vão falar para vocês, já estão falando. Mas há de um dia que vai piorar muito. E aí você vê que a verdade é distorcida para a finalidade, ainda por cima revela esse coração arrogante e presunçoso que eu falei. Deus jamais nos ensinou a reivindicar a sua autoridade, mas sim pedirmos humildemente a sua vontade. Seja feita a sua vontade assim na terra como é feita no céu. Lá na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6. O versículo do Salmo 91 é distorcido.
Diz que essa guarda de Deus aconteceria em toda a caminhada de Cristo, no propósito da missão, e jamais tentando os poderes de Deus, como jogar-se do penhasco. Isso não estava nos decretos do Senhor. Na verdade, Satanás queria que Jesus se revelasse o Cristo antes do tempo. Assim não haveria cruz para a remissão dos pecados. E essas pessoas, elas não conseguiram perceber ainda a mensagem da cruz. A teologia da prosperidade não apresenta a mensagem da cruz. Pode falar o que for. Se não apresenta a mensagem da cruz, apresenta outro Jesus. Talvez o Jesus do dia 25 de dezembro. Para demonstrar a mais carnalidade ainda. E hoje o que vemos são pessoas interessadas em suas próprias vontades, querendo fundar ministérios particulares longe da vontade de Deus, porém dentro da própria vontade, provando de uma glorificação corruptível. Eu preciso correr um pouquinho, irmãos. Depois de tudo isso, no versículo 8 e 9, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E esse é um ponto contundente do evangelho satânico da tentação. Adoração que proverá as bênçãos. Adoração que proverá as bênçãos. Eu estou errado, irmãos? Não é isso que você vê nessas igrejas? Conquistas, prestígios, sucesso e domínio. Se você é filho de Deus, você tem que comer o melhor dessa terra. Você tem que estar na melhor situação. E essa foi a frase usada pelo diabo. É a frase do momento na boca do movimento evangélico brasileiro. Buscar uma excelência de reinado que não foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, na verdade, o Senhor, em seu ministério, foi servo. E eu acredito não precisar biblicamente provar essa afirmação. Não preciso. Paulo se falou que era um doulos, que é o escravo, um servo escravo, que não tinha direito a nada, de reivindicar nada. Os adoradores e as adorações por interesse daquilo que Deus pode fazer, na verdade, é falsa. É falsa promessa do que o diabo ofereceu a Cristo. Se isso ensina que você deve ser fiel na adoração financeira, assim Deus lhe abençoará, transbordando os celeiros com carros, casa, casamento, empregos, poder, cura, saúde, bem-estar social. Foi tudo isso que o diabo ofereceu. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Isso não é promessa bíblica para a igreja. E quando você questiona a pessoa a respeito disso, aonde na Bíblia está isso? A pessoa fala que não sabe, mas ela não sabe mesmo, porque ela só ouve da boca de terceiros. Ela tem até boas intenções, mas as pessoas que estão ensinando ela, doutrinando elas, são estelionatários da fé. E geralmente essa falsa promessa é avalizada com textos do Antigo Testamento, levando em conta a prosperidade de Israel. Eles levam em conta como Israel é próspero financeiramente. Só que, irmãos, a consequência do Israel próspero financeiramente é um Israel desgraçado espiritualmente, onde é o caso das pessoas que querem adquirir os reinos desse mundo. O evangelho da tentação de Satanás tem sido utilizado por falsos profetas a fim de gerar impérios, promovendo falsas promessas no tempo presente, gerando bodes
bodes rebeldes e indiferentes à vontade do Senhor. As igrejas viraram programas de auditórios, com palestrantes usados por Satanás a prometerem conforto, vitória, prosperidade, e isso tudo nos reinos desse mundo. Como se fosse um prêmio por você ter aceitado Jesus. E aí é óbvio que o Evangelho da Graça não pode entrar. Tem que ser o Evangelho meritório. Tem que ser o Deus do livre-arbítrio, que as pessoas nem sabem o que é o livre-arbítrio. Você pergunta para elas, o que é livre? Elas acham que livre-arbítrio é a liberdade de agência, de ir e vir. Elas acham que elas têm decisões sobre todas as coisas na vida delas. E essa decisão dela vai levar ela a conquistar as coisas, que é verdade. As coisas desse mundo, pelas suas próprias forças e vontades, a qual não tem nada a ver com o reino de Deus. Fujam dessa farsa, irmão. Você que pode, fuja enquanto há tempo. Fuja dessa farsa enquanto há tempo. O Senhor Jesus é quem porta as fiéis bênçãos para a igreja, baseada em uma glória incorruptível, reservada aos eleitos santos no Senhor. Não fique como Asaf, não fique preocupado com a prosperidade do ímpio, não fique. Dê uma lida em Salmo 73. Nós desfrutaremos de uma riqueza que nem temos ideia do que seja, para que o homem, em sua presunção, não pudesse tentar imitá-la em suas falsas deduções. Não há nada nesse mundo, por maior que seja, um carro, uma Ferrari, qualquer outra que seja, que fique próximo daquilo que Deus tem reservado aos seus filhos. Nada é comparado ou comparável àquilo que Deus tem para cada um dos seus filhos. Não deixe que o Satanás, o diabo te seduza. Porque ao único e sábio Deus seja dada a glória por intermédio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. É o que fala lá em Romanos 16, 27. Interessante, irmãos, que no final, lá no versículo 11 que nós lemos, diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Um dia seremos servidos, um dia estaremos com o Senhor, porque Ele prometeu que nós estaremos com Ele onde Ele estivesse. Essa é uma promessa. E você acha que Deus falhou em alguma promessa que foi feita alguma vez ao seu povo? Por que falharia comigo e com você? Creia na palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a regra de fé da sua vida. Não a palavra de um homem, ou de um falso profeta, ou do próprio diabo que fala pela boca dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que eu e você possamos, cada vez mais, estarmos confiando naquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, não pessoas. E a promessa está através da sua palavra. E quando as pessoas vêm falar isso, que Deus só mandou falar isso, aquilo outro, tem um texto muito importante para eu encerrar, que a hora já foi. Hebreus capítulo 1 diz a seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, a qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele está sentado às alturas e intercede por cada um de nós. Deus te abençoe nessa tarde.